Então, galera, bem-vindos ao segundo vídeo do segundo bimestre da turma de Guia de Turismo, do curso subsequente de Guia de Turismo do IFPA Campus Santarém. O assunto que vai rolar neste vídeo é vocabulário relacionado a transportation, a meios de transporte, e vocabulário relacionado a family relationships. A gramática vai girar em torno do que acontece com os verbos no presente em inglês. What happens with verbs in the present tense in English? O que acontece com os verbos no presente, hein, gente? Onde que eles vão receber flexão, tá? Muito importante saber disso, tá? Uma regrinha básica, tá? Nem se compara as flexões que o verbo tem em português, tá? Vamos corrigir algumas atividades aí, duas questões, e vamos ter mais uma conversação, né? Vamos ter, na verdade, aí a explicação dessa conversação também. E ao final nós vamos explicar a atividade avaliativa, né, que vai ser um áudio que deve ser postado no grupo. E com isso nós encerramos aqui esta aula com a explicação da atividade. Aproveitem a aula, enjoy your lesson, and let's move on. CD2, Unit 6. My sister works downtown. Page 36. Exercise 1. Snapshot. Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus. 4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Ride a motorcycle. 8. Take a taxi. Take a cab. So, my friends, you have some kinds of transportation here. The top 8 ways to get to work. Então, nós temos aqui alguns meios de transporte, né? Check the kinds of transportation you use. What are some other kinds of transportation? Drive, walk, take the bus, take the subway, take the train, ride the bike, ride the motorcycle, take a taxi or cab. Então você pode falar, por exemplo, I drive to work, I walk to work, I take the bus to work, or I take the subway to work, I ride the motorcycle to get to work, I ride the bike to get to work, I take the train to get to work. Ok, galera? Então, é isso aí, o vocabulário relacionado a meios de transporte, né? Vamos prosseguir. Let's move on. Page 36. Exercise 2. Conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Então, temos essa conversação. Nice car. Ashley talks to Jason. Ashley says, nice car, Jason. Is it yours? Então, quando ela fala isso, ela comenta que o carro é legal, né? Carro bacana, Jason. É seu. Olha o pronome yours, tá? Como pronome possessivo aí, tá? Substituindo um substantivo que no caso é carro, né? Que foi citado anteriormente, então não sendo necessário ser citado agora, né?
Por isso que está sendo usado um pronome possessivo. No, it's my sister's. It's my sister's é o que? Um caso genitivo aí, né? Quando se fala it's my sister's, está falando, não, ele é da minha irmã. O que é da minha irmã? O carro. She has a new job and she drives to work. Então ele tem um trabalho novo, né? Desculpa, ela tem um trabalho novo e ela vai de carro para o trabalho, ela dirige para o trabalho, literalmente aí. Is her job here in the suburbs? Tá? A Ashley pergunta. O trabalho dela é aqui no subúrbio, né? Aqui na periferia, digamos assim, né? No, it's downtown. No, it's downtown. Downtown significa centro da cidade, tá? Não é no centro, fica no centro. A Ashley comenta, my parents work downtown. Meus pais trabalham no centro. Mas, né? Uma conjunção aí, né? They don't drive to work. They use public transportation. Mas eles não dirigem, eles não vão de carro para o trabalho, eles usam transporte público. The bus or the train? O Jason pergunta. A Ashley responde, the train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. Então, ela comenta aí que o trem não para perto da casa deles, né? Da nossa casa, literalmente, né? Near our house. Portanto, tá? Olha outra conjunção aí, já nesse caso explicativa, tá? Portanto, eles usam transporte público. O Jason, desculpa. Portanto, eles pegam um ônibus, tá, gente? Eles pegam o ônibus, tá? É realmente muito lento, ela fala. It's really slow. E o Jason finaliza a conversa dizendo, that's too bad. Okay, people, let's move on. Page 37. Exercise 3. Word power. Family. Part A. Pair work. Complete the sentences about the Carter family. Then listen and check your answers. 1, Anne is Paul's wife. 2, Jason and Emily are their children. 3, Paul is Anne's husband. 4, Jason is Anne's son. 5, Emily is Paul's daughter. 6, Jason is Emily's brother. 7, Emily is Jason's sister. 8. Paul and Anne are Jason's parents. Então, galera, nesse word power family, we have the Carter family. I'll translate every sentence. Anne is Paul's wife. Quer dizer que a Anne é mulher de Paul. Olha o caso genitivo aí, tá, gente? A ordem dos termos, tá? Paul é o possuidor, apóstrofo S, coisa possuída. Paul's wife, a mulher de Paul. Number 2, Jason and Emily are their children. Olha o possessivo their, tá? Indicando a posse de children, que é os filhos, nesse caso, a Jason e Emily. Literalmente, Jason e Emily são filhos deles. Deles quem? De Anne e Paul, no caso, tá? Number 3, Paul is Anne's husband. Paul is Anne's husband. Paul é marido de Anne. Anne's husband, marido de Anne. Jason is Anne's son. O Jason é filho de Anne. Emily is Paul's daughter. A Emily é filha de Paul. Jason is Emily's brother. Então, Jason é irmão de Emily. Emily is Jason's sister. A Emily é irmã de Jason. Paul and Anne are Jason's parents. Então, o Paul e Anne são pais de Jason. Ok, people? I hope you understand. Let's move on. Page 37. Exercise 4. Grammar focus. Simple present statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car.
Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. Page 38. Exercise 4. Grammar focus. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Bom, galera, nessa gramática Simple Present Statements, gente, é o seguinte, eu vou resumir tudo que acontece no presente dos verbos em inglês, tá? I walk to school, o primeiro exemplo aí, né? Eu caminho para a escola, eu vou a pé para a escola, literalmente, né? Eu posso pegar qualquer pronome, com exceção de he, she, tá? Ele ou ela, ou algum nome que, né, que se configure em sujeito de terceira pessoa do singular, tá? E que esse verbo ficará da mesma forma, tá? Então o verbo não flexiona igual acontece em português. Eu caminho, tu caminhas, nós caminhamos, vós caminhais, eles caminham. Não, em inglês o verbo só vai flexionar, vou repetir, o verbo só vai flexionar só, isso estou falando de presente, né? Só e somente só em função do sujeito ser de terceira pessoa do singular, ele ou ela, ok? Então, I walk to school, we walk to school, you walk to school. Walk permanece da mesma forma, tá? Com esses sujeitos. They walk to school, eles, a mesma forma. No entanto, se eu colocar ele ou ela, he ou she, he walks to school. Acontece essa flexão do acréscimo do S, que não significa plural, tá, gente? É a flexão, igual, por exemplo, nós colocamos o S no verbo quando o sujeito é tu. Em português, tu gostas muito de assistir TV, por exemplo. Esse gostas tem S e não quer dizer que seja plural, tá? Flexão do verbo, né? De acordo com uma série de circunstâncias aí, né? Que não vem ao caso aqui comentar. Então, o verbo em inglês vai ter uma flexão, vai mudar, né? Quando o sujeito for de terceira pessoa do singular, ele ou ela. Esses verbos irregulares aí abaixo, do e have e go, né? São verbos que têm essa flexão de maneira diferente, tá? Have se transforma em has, por uma evolução da pronúncia aí. I have a bike, my father has a car. Eu tenho uma bicicleta, meu pai tem um carro. We do our homework every day. Nós fazemos nosso dever de casa. My mother does a lot of work at home. Então, nós fazemos o nosso dever de casa e minha mãe faz um monte de tarefa, de trabalho, né, em casa. My parents go to work by bus. Meus pais vão para o trabalho de ônibus. And the bus goes downtown. O ônibus vai até o centro da cidade. Quem é o ônibus? Ele. Então, ele é sujeito de terceira pessoa do singular. Por este motivo, o verbo está sendo flexionado aí. Ok? Então, eu expliquei os exemplos aí de baixo. Eu vou dar uma explicada nos lá de cima, tá uma traduzida literalmente, né? I walk to school. Eu caminho para a escola. I don't live far from here. Eu não moro perto daqui. Don't também na negativa, tá, pessoal? Então, essa alteração também acontece nas frases negativas. Então, geralmente você coloca don't, né? E na terceira pessoa do singular, colocamos doesn't, tá? E o verbo permanece na forma base, na forma normal, na frase negativa. Ele não recebe mais aquele S de lá da frase afirmativa. Então, I walk to school, I don't live far from here. Então, eu vou de pé para a escola, eu não moro perto daqui. You ride your bike to school, you don't live near here. Então, você vai de bicicleta para a escola, você não mora perto daqui. He works near here. Ele mora perto daqui. He doesn't work downtown. Ele não trabalha no centro da cidade. She takes the bus to work. Então ela pega o ônibus para a escola. She doesn't drive to work. Ela não dirige até o trabalho.
We live with our parents. Nós moramos com nossos pais. We don't live alone. Nós não moramos sozinhos. They use public transportation. Eles usam transporte público. They don't need a car. Eles não precisam de um carro. As contrações aí do lado. Don't é igual a do not. E doesn't é igual a does not. I hope you understand, guys. Let's move on. So, in this activity, we have Paul Kartner talking about his family. Complete the sentences with the correct verb forms, then compare with the partner. Então gente, no diálogo 1, que eu escolhi e por quê, né? My family and I. Quem é my family and I? Minha família e eu. E eu, live. Porque é a forma normal do verbo, não a forma flexionada, em virtude de o sujeito não ser de terceira pessoa do singular. So, my family and I live in the suburbs. My wife and I work near here, so we walk to work. Our daughter Emily works downtown, so she drives to work. Our son doesn't drive, he rides his bike to school. Tá, gente? Então, as formas flexionadas aí são em virtude de o sujeito ser ela, no caso, minha filha Emily. Ele, no caso de nosso filho, né? Nosso filho não dirige, né? Our son doesn't drive. He rides his bike to school. Ele vai de bicicleta para a escola. Beleza? As outras frases aí tem sujeitos que não são de terceira pessoa do singular, portanto, o verbo na forma normal. In the situation number 2, my parents live in the city. My mother takes a train to work. My father is retired, so he doesn't work now. He also uses public transportation, so they don't need a car. My parents live. Meus pais moram na cidade. Minha mãe pega o trem. My mother takes. Meu pai é aposentado, portanto ele não trabalha, né? He doesn't. Ele também usa transporte público. He also uses public transportation. Por que uses? Porque o sujeito é ele, he. Portanto, o verbo flexiona. They don't need a car. O sujeito é eles, they. Portanto, o auxiliar da negativa aí não sofre alteração. Ok, guys, I hope you understand. Let's move on. Então, na atividade B, a Ashley is talking about her family and her friend Jason. Complete the sentences, then compare with the partner. Number 1, my parents have a house in the suburbs. My mom and dad go downtown to work. My parents are very busy, so I do a lot of work at home. Meus pais têm uma casa na periferia. Minha mãe e meu pai vão ao centro de carro para trabalhar, tá? Meus pais são muito ocupados, portanto eu faço muito trabalho em casa. My mom and dad go. I do, tá? Sem alteração, por quê? Porque o sujeito não é de terceira pessoa do singular. Só e somente só por isso. My brother, number 2, my brother doesn't live with us. He has an apartment in the city. Então, ele tem um apartamento na cidade. Por quê? Porque a forma alterada, porque o sujeito é de terceira pessoa do singular. He goes to school all day and he does office work at night. Então, meu irmão não mora conosco, ele tem um apartamento na cidade. Ele vai para a escola todo dia, o dia todo, tá, gente? Não todos os dias, o dia todo, tá? E ele faz o trabalho de escritório à noite. Number three, sorry. I have a new friend. Eu tenho um amigo novo. His name is Jason. We go to the same school and sometimes we do our homework together. Eu tenho um novo amigo, o nome dele é Jason. Nós vamos à mesma escola e às vezes nós fazemos nosso dever de casa juntos. Ok? Na terceira situação, nenhum verbo sem alteração, porque nenhum dos sujeitos é de terceira pessoa do singular. I hope you understand, guys. Let's move on. Page 39. Exercise 7. Conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon.
I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Let's go, people. We have a conversation. I get up at noon. Listen and practice. Jack says, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Vou dar uma traduzida literal aí, gente. Jack convida a Amy, né, para ir ao parque. Vamos ao parque no domingo. E a Amy fala, ok, mas vamos à tarde, porque eu durmo tarde aos fins de semana. Jack pergunta, que horas você levanta aos domingos? Ela responde às 10. O Jack fala que está cedo. Está cedo. Aos domingos eu levanto ao meio-dia. A Amy pergunta, você toma café então? Jack fala, com certeza, eu tomo café todo dia. E Amy complementa, então vamos nos encontrar neste restaurante, né? Eles estão em frente a um restaurante, à 1 da tarde, eles servem café da manhã o dia todo. Bom, gente, essa conversação, ela introduz aí as perguntas no presente, tá? Observe a segunda fala de Jack. What time do you get up on Sundays? Então, a função desse auxiliar do é fazer a pergunta. Ele não tem tradução, tá? Se ele tivesse depois do sujeito, ele é o verbo fazer, tá? Mas aí, neste caso, antes do sujeito, que é você, ele não tem tradução, tem a função de fazer a pergunta no presente. What time do you get up on Sundays? A que horas você levanta aos domingos? E a penúltima fala de M, ela pergunta, do you eat breakfast then? Ela pergunta agora, né? Você toma café, então, tá? Então, a função do auxiliar do é fazer perguntas, né? Essas perguntas, né, vão ser diferentes na terceira pessoa do singular. Em vez do auxiliar do, vai ser usado o auxiliar does. Does vai ser o auxiliar, mas isso aí nós veremos posteriormente. Vocês já fiquem sabendo, vocês já devem saber que tudo é diferente na terceira pessoa do singular quando se fala de presente, quando se fala de verbos no presente, situações no presente, tá? As coisas vão ser diferentes, tá? O verbo vai sofrer alterações aí em função do sujeito ser de terceira pessoa do singular, third person singular. Alright, guys, I hope you understand and let's move on. Então, galera, a atividade avaliativa desta aula é a produção de um áudio sobre ações que você realiza para manter o seu inglês em dia. O exemplo está aí. This is what I do to practice my English. I listen to music and try to understand the lyrics. I watch movies in English. I talk to my American friends. I watch videos on the YouTube, etc. I study English because I want to. Você vai escolher uma das opções aí, né? Eu estudo inglês porque eu quero viajar para o exterior, travel abroad, understand what American people say. Escolha uma dessas aí, tá? Entender o que os americanos dizem, make a dream come true, fazer um sonho tornar-se realidade. Termine com essa despedida aí. Thanks for your attention. See you around. Então, bye bye. Thank you. Bye bye. Tá, gente? Então, muito galho fraco a atividade, tá? Você vai listar aí 3 ou 4 coisas que você faz para colocar o seu inglês em dia, para praticar o seu inglês, né? De acordo com o exemplo aí, esse cara falou o seguinte: isso é o que eu faço para praticar meu inglês. Eu escuto música e tento entender a letra. Eu assisto filmes em inglês, eu falo com meus amigos americanos, eu assisto vídeos no YouTube, etc. Eu estudo inglês porque você vai escolher uma das opções. Eu quero viajar para o exterior, entender o que os americanos dizem, fazer um sonho tornar-se realidade, etc. Se despeça ao final, tá? Obrigado pela atenção e
Tchau, fui. Tá, gente? Agora em um ponto atividade, tá? A aula de hoje encerra aqui. Desejo sucesso. I wish you success. I wish you understand English. English is not impossible, guys. That's what I say. Inglês não é impossível. Eu espero que vocês entendam inglês, tá? And speak English as well. E falem inglês também, tá? Ok? Então, até a próxima aula. See you next lesson.